tá? Então, o gravador está ligado, certo? Boa noite a todos, né? É com grande satisfação que nós estamos aqui hoje, né? Nesse workshop promovido pela Faculdade Inspirar, certo? E nós trazemos hoje o tema o gestor de QSMS na GRO ou no PGR, NR1, durante e após a Covid-19. Então, bem interessante esse tema hoje. E nós pedimos que você, né, que está participando conosco, que você preste bastante atenção e se tiver perguntas a fazer, use o chat aí, né, do nosso chat para fazer suas perguntas, que eu, como moderador, né, vou estar pensando essas perguntas suas e depois transmitindo aos palestrantes, tá? Então, vou me apresentar para vocês. Eu sou o professor Jean Paulo Farias, eu sou professor da Faculdade Inspirar e coordeno o curso de MBA em Gestão de QSMS. Tá? Eu sou formado em Administração de Empresas, tá? Tenho mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas, também MBA em QSMS, Ergonomia, e estou fazendo doutorado também agora, né, em Ciências da Saúde, no viés da ergonomia organizacional. Tá? Isso é bem importante. Esse é o que a gente gosta de fazer, né? E estamos trazendo para você hoje, né, os professores Rodrigo Filos. Rodrigo Filos, eu vou ler aqui o currículo dele para vocês, uma partezinha pequena, né? Engenheiro de produção, PhD em Engenharia Mecânica e Bioengenharia, mestrado em Engenharia Mecânica com ênfase em Gestão da Produção e Ergonomia, vasta experiência em gestão e planejamento estratégico de recursos humanos nas áreas de ergonomia corporativa, saúde do trabalhador, segurança do trabalho. É professor da Faculdade Inspirar, né? Atual supervisor de benefícios de saúde e ergonomia corporativa na Volkswagen do Brasil, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Nosso palestrante também é o professor Jean Alexandre Correia Vieira, né? É médico do trabalho, formação em saúde e trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Possui MBA executivo em gestão de saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Tá? Gestor médico na Mondelez Internacional e coordenador do programa de residência médica em Medicina do Trabalho, Hospital do Trabalhador, aqui em Curitiba, Paraná. E o professor Roberto Serta. O professor Roberto Serta é engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, possui mestrado em engenharia civil, professor da PUC Paraná, Senai Paraná, UFPR, né, UTFPR, Universidade Positivo e Inspirar. Foi conselheiro da Câmara Especializada em Engenharia de Segurança do Trabalho, no CREA Paraná. Atualmente é presidente da Associação Paranaense de Engenheiros de Segurança, a APES. Então, este que acabei de apresentar, o professor Roberto Serta, agora com vocês, abordando o nosso tema. Professor, esteja à vontade, tá? Fica com a palavra, é toda sua. Professor, o microfone está fechado. Ok, então, iniciando lá. Obrigado, Jean, pelo convite, primeiramente aí pela Inspirar, por estar promovendo esse evento. Eu vejo que é um momento muito interessante que nós estamos vivendo, passando, onde os conhecimentos todos estão sendo aí disseminados, né, de uma forma bastante tranquila e de uma forma onde que nós conseguimos, então, passar informações e estarmos também aprendendo bastante aí com essa metodologia das lives, né? Então, muito bacana isso. Então, parabenizar o professor Jean Alexandre também aí, que está conosco, o Rodrigo Filos também, nossos parceiros aí, colegas aí de profissão. Então, é um prazer estar com vocês aí durante essa noite aí, né? E a todos vocês aí que estão aqui, alguns aí ex-alunos, outros colegas de trabalho, né, distribuímos aí bastante convites também aí para, né, profissionais que estão aí na área. Então, sejam todos bem-vindos também, né? Bom,
Eu preciso conceitualizar um pouquinho essa questão toda, né, a grande polêmica que está se colocando dentro de uma NR1, e para isso eu quero contextualizar um pouco, né? Então, falando já do profissional, né, aí especialista em qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, isso não tem, como nós dissemos, de você realmente ter uma volta sobre isso, né? Então, quando nós falamos desde uma ISO 9001, ela vem trazer que você tem que avaliar, mapear todos os processos e assim por diante. Se levarmos para 13849, tem algum ruído aí, Jean? Uhum. Já solicitei para o pessoal Okay? baixar, desligar o som. Isso. Pode continuar, professor. Desculpa. Então, voltando, né? Já na indústria automobilística, nós iniciamos lá com a ISO TS, hoje é a IATF 16949, que ela fala sobre toda a gestão de qualidade, né, na indústria automobilística. Tem conceitos de análise de risco do próprio negócio, então a própria ISO 9001, hoje, ela traz exatamente isso, análise de risco do negócio, e não só análise de risco em relação à segurança do trabalho. Quando nós falamos aí no sistema integrado, então, né, vale a gente conversar um pouquinho sobre a ISO 14001, que ela fala da gestão ambiental. E aí, por último, para a gente ter o sistema de gestão integrado, a USAS, né, 18001, que agora passou a ser a ISO 45001. Então, toda essa gestão, né, integrada, na realidade, ela quer trazer exatamente o seguinte: num primeiro momento, eu tenho que conhecer qual é o processo, né, qual é avaliar o processo, né? Então, eu insisto muito nas minhas palestras, nas minhas aulas, assim por diante, que o profissional de saúde e segurança do trabalho, principalmente, né, de medicina, ergonomia, assim por diante, ele tem que ter essa visão macro, essa visão de entender o processo, entrar no detalhe do que acontece naquele processo, e a partir daí ele vai, então, né, começar a sua análise de risco, a sua apreciação de risco daquele processo. Então, num primeiro momento, nós temos que entender da seguinte forma: a ISO 9001, que ela traz como o início da implantação dela, é exatamente o quê? O mapeamento do processo. Então, eu tenho que entrar no detalhe daquele processo, as entradas daquele processo, as saídas daquele processo. Bom, com os processos mapeados, evidentemente que nós vamos ter o quê? O procedimento para que os processos todos sejam realizados no primeiro, no segundo e no terceiro turno da mesma forma. E assim sucessivamente a gente, né, traz a ISO 14001, que ela vai iniciar com que a avaliação dos aspectos e impactos ambientais desses processos já mapeados. E aí nós levamos para ISO 45001, que ela vai pedir, o início é que você faça, então, avaliação de perigos e riscos dentro do seu, né, daquele processo mapeado. Então, vejam como está bem amarrado, né, um modelo de gestão integrado, um modelo onde você pega desde a cadeia produtiva, os cuidados que você tem que ter em relação ao ambiente de trabalho, às condições ambientais, e aos cuidados que você tem que ter relacionados à segurança e saúde do trabalhador nesses processos. Então, vejam, tá? Quando nós falamos na NR1, a NR1 ela é bem clara para nós. Eu gosto de usar muito aquele jargão, né, do Arnaldo César Coelho, ou seja, a regra tem que ser clara. E a NR1 ela trouxe isso também, a regra tem que ser clara, tanto por parte do, né, hoje, Ministério da Economia, dentro da sua Secretaria do Trabalho, as suas responsabilidades, o que devem de fazer, né, não somente na questão de fiscalização, mas promover outros eventos e assim por diante, como também vem a responsabilidade pela empresa, pelo empregador,
Então, nós falamos em, basicamente, 8 obrigações, enquanto que aí a gente tem também as obrigações do próprio trabalhador. Então, nós podemos deixar né, de falar sobre a NR1, que ela traz à tona novamente as responsabilidades, desde o órgão controlador, fiscalizador, desde o empregador e desde o próprio empregado, desde o próprio trabalhador. Então, essas são as obrigações, ou seja, a responsabilidade de todos, certo? É evidente que a responsabilidade pelo empregador, pelo empresário, ela vai ser maior, certo? Porque ele é que realmente tem o seu empreendimento, a sua empresa, o seu negócio, e que está colocando as pessoas para estarem trabalhando nesses processos todos, certo? Então, vejam, voltando um pouquinho aí na gestão, eu tenho, entrando no detalhe do meu processo, eu vou fazer, então, uma avaliação de perigos e riscos desse processo. O que a norma quer trazer para nós? Ou seja, eu tenho que avaliar todos os riscos. Aí começam algumas dúvidas referentes a isso. Naquele processo, eu tenho risco físico, químico e biológico. Então vai ser extinto o meu PPRA. Não vai ser extinto o PPRA, tá certo? O que acontece no PPRA é que ele é feito de uma forma errada, na realidade. Tá? É que se colocou dentro do PPRA um laudo, se colocou dentro do PPRA outros riscos que não são os riscos físicos, químicos e biológicos. Entraram os ergonômicos, entraram os riscos de acidente, entraram trabalho à altura, espaço confinado e assim por diante. E tentaram, né, se concentrar, na realidade, né, todo o PPRA como uma gestão toda. Enquanto que o PPRA é simplesmente o seguinte, é um plano de ações, é um programa, na realidade. Então, eu quero concatenar quando a NR1 traz... Não esquentem, tá? É um trem que está passando aqui, é próximo, tá certo, gente? Então, fiquem tranquilos aí. Eu já ia pedir para fechar o microfone, mas aí é seu, não posso. Não tem jeito, tá? É uma das melhores horas que ele resolve passar aqui. Então, mas se tiver muito ruim aí, me avisem e a gente podemos mudar um pouquinho aí, tá? Desculpa. Então, quando nós falamos, tá, numa gestão de riscos ocupacionais, que é que se traz da NR1, né, é polêmico. Puxa vida, e agora meu PPRA, e agora meu PCMSO, tá certo? E agora, enfim, os meus outros programas que eu tenho de segurança. E agora, não tenho mais isso? Sim, você vai ter. Só que agora de uma forma mais ampliada, tá certo? Então, eu tenho que olhar para o meu processo e enxergar naquele meu processo. Eu tenho risco físico, químico, biológico, tá certo? Eu tenho risco ergonômico, eu tenho risco de acidentes, que tipo de acidentes que eu posso ter desse ambiente? Nesse meu processo, eu tenho espaço confinado, nesse meu processo, eu vou ter exposição à altura, ou seja, tá certo? Eu vou ter insolação, assim por diante. Então, olhar de uma forma muito mais ampla a gestão de riscos que a NR1 traz agora para nós. Então, ela não traz mais aquilo que a gente tinha antigamente, que pensar que realmente uma gestão de saúde e segurança é o PPRA. Então, quando a NR1 traz a gestão de riscos ocupacionais, exatamente é isso. Eu vou entender o processo, eu vou analisar todos os riscos pertinentes a esse processo. A partir daí, tá certo? Eu vou laudar isso, vou ter que documentar de que forma estou fazendo isso. Então, aí nós temos diversas empresas só para você inserir ali os seus processos, inserir os seus perigos e riscos, e para depois você fazer o gerenciamento deles. Então, imagine, eu mapeei meus processos, avaliei todos os perigos e riscos desse meu processo, e a partir daí eu tenho que, lógico, inventariar. Então, o que é o inventariar? Eu vou ter claramente isso, processo a processo, qual é os riscos pertinentes a cada processo que eu mapeei.
Então, isso é o inventário, na realidade, tá certo? Quer dizer, eu mapeei os processos, tá certo? Documentei isso e vou trabalhar com ele. Vou trabalhar com Excel da vida, vou trabalhar com qualquer outro software aí existente no mercado, não tem problema nenhum. E aí vem aquelas perguntas, puxa, mas que ferramenta de apreciação de riscos que eu vou utilizar para para fazer a gestão dos riscos ocupacionais conforme a NR1, que ela não trouxe nada disso. Tá? Então, há pouco aí a gente estava conversando, né, professor Jean Paulo, né, sobre a ISO 31000. Então, enfim, né, tá aí, é uma outra norma, tá certo? E hoje ela é uma NBR, ISO 31000, então está disponível na BNT, que ela traz exatamente isso. É uma ferramenta para você analisar o risco de uma forma mais ampla. Posso utilizar ela? Posso. Posso utilizar a famosa e conhecida de todos nós, APR, Análise Preliminar de Risco? Posso. Então, a NR1 ela não quer trazer para nós qual é a ferramenta que eu vou utilizar para, de repente, fazer a minha gestão. Ou seja, então eu vou mapear o processo, novamente falando sobre isso, vou apreciar, analisar os riscos, tá certo? Vou inventariar todos esses riscos desses processos avaliados e vou elaborar um plano de ações. E o plano de ações exatamente é o meu programa de gestão de riscos, que é o PGR, que também está sendo bastante polêmico. Então, nós estamos acostumados a vir de uma forma em que o PPRA era esse documento. Então, assim, o PPRA, ele é muito claro, é risco físico, químico e biológico. Então, nós temos que separar, a partir que eu mapeei o processo, que eu avaliei os riscos físicos, químicos e biológicos, estou olhando agora o PPRA, elaborei um laudo sobre isso. E aí nós trazemos um pouquinho lá um LTCAT. Elaboramos um laudo dizendo as condições ambientais de trabalho naquele processo. Certo? A partir daí, eu vou, né, verificar e quantificar em relação aos limites de exposição e assim por diante, e vou elaborar o meu PPRA, ou seja, o meu, né, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ou seja, meu plano de ações. Tá certo? Então, é isso que eu gostaria, né, como uma informação inicial, esses conceitos iniciais. Então, é que nós estamos acostumados a fazer de uma forma errada, o PPRA acabar sendo um laudo e, ao mesmo tempo, querer ser um plano de ações. Não, um laudo é um laudo das condições ambientais que vai servir para a gente gerenciar as ações que seria, então, o PPRA, o Plano de Ação. Trazendo para a NR1, ampliamos agora todo e qualquer risco daquela atividade, daquele processo, daquele posto de trabalho, nós avaliaremos dessa forma. A partir daí, analisado esses riscos, inventariar ele, vou ter ele todo documentado, quais são os meus riscos, tá certo? Evidentemente, os piores eu vou ter que tratar com maior prioridade e vou elaborar o quê? O PGR, o Programa de Gestão de Riscos, que é basicamente o nosso plano de ações. Então, esse conceito que eu queria deixar um pouquinho claro, né, para vocês todos, referente a isso, essa primeira introdução, esse primeiro conceito, na realidade, quando nós falamos aí nessa grande mudança que vem a NR1, tá certo? E, para mim, a NR1 poderia resumir em um parágrafo, dizendo simplesmente o seguinte, tá? Que as empresas devem adotar um modelo de gestão de saúde e segurança do trabalho com base na norma internacional, tá? ISO 45001. Ponto. Tá certo? Evitaria toda essa grande polêmica e que se tem que interpretação referente a esse grande elefante que estão se dizendo que realmente é a NR1. Não, a NR1 trouxe esse conceito de gestão. As empresas têm que montar o seu modelo de gestão, tá certo? Então, essa aí as minhas palavras iniciais aí, João Paulo, fico à disposição aí de vocês, os colegas também aí. Ok, professor, muito bom. Acho que foi assim um início, né, bem
bem profundo já. Você já nos deixou com a responsabilidade de aprofundarmos mais ainda, né? Acho que isso é um grande desafio para a gente. Eu observo que você comentou que de uma falha inicial que se teve de fazer a laudos, né? Fazer o PPR como laudos, e que não era essa a ideia. Então, acho importante trazer isso à tona, né? Que a ideia agora não é fazer laudos. Para isso, até a gente tem os documentos laudos propriamente dito, como tem o LTCAT, enfim, né? E outros tipos de laudos aí, né? Das emissões, enfim, tá ou não está dentro dos níveis de tolerância. Eu queria, antes de passar para o nosso segundo palestrante, professor Jean, temos aqui uma pergunta da Lia Guerra. Ela pergunta assim: acho que a grande questão é que a ISO 45001 não é obrigatória, né? O que é que você me diz disso, professor Roberto? Então, vamos lá. É Lilian, isto? Lia. Lia. Lia, obrigado pela sua pergunta, é bem pertinente, tá certo? Se você perguntar para mim assim, qual é o modelo de gestão que eu devo de implantar? Eu agora, né, assumi a responsabilidade sobre a gestão de saúde e segurança do trabalho, ou então só de segurança do trabalho na empresa. Que modelo devo seguir? Então, isso eu aplico muito nas minhas aulas, essa pergunta. Eu vou pegar, né, as 37 NRs e verificar se a empresa está aplicando, tá certo? Olha, isso aí é o mínimo que você vai fazer. Ou seja, quanto que é o peso, basicamente, das NRs, que a gente fala legalidade, quando nós falamos na ISO 45001, é aproximadamente, na ISO 45001, 40% de peso. Os outros 60% é gestão. Então, qual é o modelo que eu devo seguir para implantar um sistema de gestão de segurança do trabalho, né? Saúde e segurança do trabalho dentro da empresa que agora eu assumi e estou iniciando? É o modelo ISO 45001. Ou seja, o mundo inteiro aplicando esse modelo, tá certo? Então, é uma norma orientativa, tá certo? Você vai ter orientação, não necessariamente você precisa certificar, tá certo? Então, a certificação vem lá o teu título, né? A empresa, então, está certificada conforme atendimento aos requisitos da ISO 45001. Então, concordo contigo, porque você tem que comprar a norma, tá certo? E um detalhe, para quem é engenheiro, que está devidamente registrado no sistema CONFEA-CREA, você tem um desconto de 60% hoje nas normas ABNT. Então, o modelo não é por ser obrigatório. Então, vejo o seguinte, ficaria, tá, bem tranquilo se a NR1 pedisse conforme a 45001. Assim como nós temos iluminamento que se pede, temos ainda a NBR 5413, que ainda é uma base para a gente validar nível de iluminamento, tá certo? Então, quando nós temos uma NR que chama uma norma técnica, sempre tem essa polêmica, porque se ela está chamando na legislação, não deveria ser cobrado essa ABNT, tá certo? Essa NBR. Então, assim, é o modelo, tá certo, Lia, de gestão que é a nossa sugestão aí, tá certo? Que o que a NR1 trouxe foi basicamente um resumo de uma forma rápida, dizendo basicamente todos os princípios, inclusive a priorização de riscos e tudo mais, né? A ação DPI está como última ação, né? Vem antes do coletivo, vem antes mudanças de engenharia, assim por diante, tá? Eu acho que é isso daí, já. Muito bem, obrigado, professor. E quero corrigir, eu falei o nome dela como Lia, mas não é Ila. Valeu, Ila. Muito bom. Ok, Ótimo. Lila. Então, assim, acho que ficou bem claro isso, né? Porque a 45.001, uma norma, ela não é obrigatória, porém, a gente sabe que muitas empresas, muitos clientes de empresas, enfim, do mercado, de ponta, tecnologia, etc. e tal, já fazem uma exigência que os seus fornecedores tenham um sistema de saúde e segurança do trabalho com base na ISO 45001, né? Então, ela só não obriga, mas ela já sugere, e isso é bem relevante, que a gente acompanhe as exigências do mercado, né? Isso é bem importante.
Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos passar, então, a conversa agora, né, com o professor Jean Vieira, doutor Jean Vieira, que é médico do trabalho também, né, e de formação, e atua aqui também, né, como líder maior no QSMS de uma grande companhia, né, aqui na nossa região, uma empresa multinacional de bastante nome. Então, veja, professor Jean Vieira, comenta com a gente um pouquinho essa interação que a engenharia de segurança hoje tem com a medicina do trabalho. O professor Roberto Seta falou bastante do mapeamento de processo. Como é que a gente está vendo isso hoje, né, essa interação de processos da saúde ocupacional com a engenharia de segurança? Está com você a palavra, professor. Fique à vontade. Bom, boa noite, Jean. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Roberto. Agradeço aí a Inspirar, mais uma vez, pelo convite. E esse tema é um tema super quente, né? Nós estamos aí na vigência aí da Covid, mas 6 meses passam super rápido. A gente, em março do ano que vem, vai estar vivenciando tudo isso. 9NR1, 9NR7, 9NR9, né? E eu penso que nunca foi tão transformadora a saúde e segurança do trabalho, porque definitivamente nós não podemos mais pensar em ser profissionais prevencionistas da nossa área, burocráticos e tampouco executores, elaboradores de documentos, PPRA, PCMSO, análise ergonômica do trabalho, enfim. A 9NR1, ela vem definitivamente trazer o papel do gestor de saúde do trabalhador e o papel de gestor em segurança do trabalho, o papel de gestor em ergonomia. Existe uma ruptura no mercado, existe uma ruptura na nossa área. Não há mais espaço para aquele profissional que não enxerga o dinamismo dos riscos ocupacionais dentro de uma empresa. Não há mais espaço para copia e cola de documento. Aliás, isso não deveria acontecer, mas a gente sabe que acontece. Cópia e cola do PPRA, cópia e cola do PCMSO de um ano para o outro. Eu vejo como uma imensa oportunidade essa nova forma de trabalhar. Eu digo nova porque ela mexe principalmente com o mercado de saúde ocupacional, ela mexe principalmente com competências, as habilidades, as atitudes dos médicos do trabalho. Então, eu acho isso muito positivo. Toda essa transformação, ela para mim é muito positiva. Outra coisa que, antes de falar da apresentação, que eu acho, eu já falei isso algumas vezes, muitos já me ouviram falar isso, né? Não há mais espaço para aqueles profissionais prevencionistas que competem entre si. O engenheiro competindo com o médico competindo com o engenheiro, ambos competindo com o ergonomista, os 3 competindo com o RH. Não existe mais isso, não pode mais existir. Deve existir, sim, uma sinergia entre esses profissionais. E eu acredito que isso traz para o mercado de trabalho, para o bom profissional prevencionista, uma vantagem competitiva, porque o bom gestor de saúde, segurança, ergonomia, ele vai ter mais visibilidade no mercado, ele vai ter mais credibilidade no mercado. Só que para isso ele precisa ampliar suas competências, né? Então eu vejo muito isso na medicina, onde a gente não é formado para ser gestor de nada, né? Poucas faculdades de medicina, poucas graduações ensinam administração, ensinam gestão. Eu, particularmente, fui buscar isso já depois de formado. Acho que isso nos dá a oportunidade de nos diferenciarmos no mercado. Então, os médicos do trabalho, eu vejo que tem alguns aí na live, não existe mais espaço para o médico burocrata.
o médico elaborador de PCMSO, ele tem que ir a campo, ele tem que sim conhecer processo, conhecer risco, conhecer, estar conectado, né, em sinergia com a engenharia de segurança para a gente poder auxiliar nessa gestão, tanto tática quanto gestão estratégica de riscos ocupacionais, porque o médico passa a desenvolver um papel fundamental nesse contexto. No meu entendimento, o gerenciamento de risco ocupacional ele vai utilizar de um instrumento, né, de uma metodologia que se chama Programa de Gerenciamento de Riscos. E o Programa de Gerenciamento de Riscos ele está pautado em 3 grandes áreas. Ele se constitui de 3 grandes áreas. Um inventário de riscos, como o professor Roberto já falou, a matriz de riscos e o plano de ação. Essa é a parte tática da nova NR1, a parte tática do gerenciamento de risco ocupacional. O gerenciamento do risco, propriamente, é a parte estratégica. Então, eu vou tentar fazer um link de onde a medicina do trabalho, onde a saúde conecta com tudo isso. Tá? E vou começar aqui pelo inventário geral de riscos. Quando a gente tem um inventário, né, de riscos, uma parte muito importante onde o médico precisa estar presente na constituição desse inventário, na minha opinião, são 2 grandes áreas que são essas 2 colunas. São as situações de risco, ou seja, através do reconhecimento daqueles agentes e daqueles fatores de risco, o que dentre essas situações e dentre esses agentes e esses fatores são situações geradoras de danos à saúde. Professor? E quais são esses danos? Quais são esses danos críticos? Professor? Muitas vezes, o engenheiro, o profissional de engenharia de segurança, ele não consegue ter esse link, essa conexão entre o agente e o efeito sobre a saúde. E agora nós temos essa oportunidade muito grande de trabalhar em conjunto para poder definir quais são as situações geradoras dos eventos, né, dos efeitos da exposição a esse risco. Isso a gente fala de questões relacionadas aos agentes físicos, aos agentes químicos, aos agentes biológicos, aos diversos agentes de risco ocupacional. Para isso, é importante que o médico ele domine FISP. Ele precisa entender não só de toxicologia ocupacional e clínica, mas entender de FISP. Porque muitas vezes a gente vai estar presente, estar diante de uma substância química, por exemplo, que para nós darmos significância a essa exposição, nós precisamos entender os itens pertinentes a uma análise prévia, clínica, tanto de efeito quanto de exposição a essa substância. É preciso que o médico do trabalho ele entenda, ele conheça mais profundamente a ergonomia, tanto biomecânica, quanto cognitiva, quanto organizacional. É fundamental esse conhecimento a partir de agora. Parece chover no molhado, mas o médico ele precisa ter domínio da relação de nexo de causalidade entre a exposição a um determinado agente e o desenvolvimento ou agravamento de uma doença relacionada ao trabalho. Tem muito médico que não consegue fazer nexo de causalidade entre a exposição e entre o trabalho e a doença, porque conhece pouco fisiopatologia, conhece pouco mecanismo de adoecimento. E tem muito médico, isso não é novidade para ninguém, que simplesmente não se interessa pela história do trabalhador. É aquele médico burocrata, fabricante de aso, né? O médico que não investe o seu tempo numa boa anamnese, num bom histórico ocupacional, conhecer as exposições anteriores desse trabalhador,
entender os riscos aos quais ele já foi exposto, as doenças que ele já teve, o histórico de acidentes de trabalho que ele já teve, porque se a gente não atuar dessa forma, investindo o nosso tempo em escutar, uma escutativa, conversar com o paciente, né, e com o trabalhador, examiná-lo e entender como ele executa suas atividades, a gente não conhece os fatores de suscetibilidade do indivíduo. A gente não conhece os fatores de risco intrínsecos dele, que diante de uma exposição pode agravar, diante de uma exposição, a gente pode ter o agravamento dessa doença ou até mesmo um fator latente que pode ser desencadeado por uma determinada exposição. Diante desse inventário de riscos, a gente precisa contribuir para a matriz de riscos. E aí, a nova NR7, que, né, vai entrar em vigência em março do ano que vem, ela diz que para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional determinado pela combinação da nova NR1, né? Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional determinado pela combinação de severidade das possíveis lesões ou agravo à saúde com a probabilidade ou a chance de ocorrência. Então, é nesse momento que também o profissional de saúde ocupacional precisa estar em conexão com o profissional de engenharia de segurança e de ergonomia, para entender que, diante da probabilidade de exposição a um determinado risco ou a determinados riscos, nós temos a chance de severidade, a chance de consequências na saúde do trabalhador. E a gente pode usar diversos tipos de matrizes, com diversas terminologias, nomenclaturas diferentes. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente tem a probabilidade ali, que vai do 1 ao 5, de altamente improvável, improvável, possível, provável, muito provável. Professor? Oi? Você está apresentando algum slide? Sim. É que não está aparecendo. Não? Não. Ixi, Maria. Por gentileza, na setinha verde aí, compartilhar. Perdão. Isso. Agora sim. Perdão, Inês. Falei do inventário de riscos, falei das situações de risco e dos danos, que o médico do trabalho precisa ter uma interface grande com o profissional de engenharia de segurança. Falei dos domínios, das competências que o médico do trabalho precisa ter, e agora sim, matriz de risco, que nesse exemplo, e existem várias outras matrizes, vários outros modelos. A gente tem, né, o nível de probabilidade que vai do altamente improvável ao muito provável e, como consequência, saúde, por exemplo, a consequência insignificante até uma consequência severa. Como que o médico do trabalho pode ajudar, auxiliar na constituição dessa matriz? No início da live, um pouquinho antes, nós conversávamos a respeito daí da ISO 31000, e o professor Roberto também trouxe. Essa ISO ela traz 4 níveis de risco, né? O risco muito alto, o risco moderado e o risco baixo. Tá? Para a área médica, é extremamente importante conhecer essa NBR, porque ela ajuda, auxilia muito na relação no conhecimento de determinadas severidades para a gente poder conseguir classificar algumas situações. Por exemplo, a letra B ali, né? Nas situações cujas consequências possíveis sejam fatalidades ou danos incapacitantes, o risco deve ser classificado no mínimo como moderado, ainda que adotadas as devidas medidas de prevenção. Então, nos ajuda a entender determinadas situações lá do inventário de riscos para a gente poder dar significância a elas na matriz. O item D, por exemplo,
Em situações de extremo desconforto ou incômodo, o risco deve ser classificado, no mínimo, como alto. A gente vê muitas situações ergonômicas nesse sentido. Então, conhecimento dessa NBR é muito interessante porque nos ajuda na elaboração e na tomada de decisões, muitas vezes para o monitoramento médico de alguma exposição. Além disso, nós precisamos entender, compreender a sinergia entre riscos. Por exemplo, a área ruidosa, né, tem um nível de ruído acima do nível de ação, acima do limite de tolerância, e o indivíduo trabalha com exposição a solventes, por exemplo. A gente sabe que os solventes são substâncias ototóxicas e existe uma sinergia entre os agentes de risco para um potencial agravo, é o desencadeamento de uma perda auditiva induzida por ruído e ototoxicidade de forma mais acelerada. Precisa entender, e aí talvez o engenheiro ele precise realmente dessa parceria, se aquela substância a qual o indivíduo está exposto, se ela é carcinogênica, se ela é capaz de causar mutação genética, se ela é capaz de causar malformações fetais, teratogenicidade, se aquela substância ela tem limite de tolerância do tipo STEL, se ela tem limite de tolerância do tipo TWA, se ela tem valor teto. Tudo isso ajuda no conhecimento da toxicologia ocupacional a dar mais clareza e mais objetividade na matriz de riscos. Conhecendo essa magnitude, essa significância dos riscos, a gente parte para o plano de ação. E o plano de ação, ele está muito conectado já com uma estratégia de avaliação de eficácia das medidas de controle do Programa de Gerenciamento de Risco, que é o próprio PCMSO. E uma diferença grande entre a antiga ou a vigente NR7 com a nova NR7 para o ano que vem é que nós estamos diante de uma norma cujo objetivo é proteger e preservar a saúde em relação aos riscos ocupacionais e não mais uma norma que tem como objetivo a promoção e a preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Sim, ela tem esse cunho de preservação da saúde, mas ela deixa de ter o seu caráter de promoção à saúde. É uma crítica minha ao novo texto da NR7. Eu acredito que sim, a gente deve atuar com relação à promoção de saúde, porque a gente tem imensos ganhos em relação a isso. Desde o trabalhador estar mais motivado a trabalhar, até os impactos no controle de custos com o plano de saúde. Então, para mim, tem oportunidade de fazer algo em paralelo, sim, mas a norma, a NR7, ela está diretamente relacionada a uma atuação prevencionista relacionada ao gerenciamento de risco ocupacional. Então, sim, é uma enorme oportunidade de a gente estreitar essa relação entre a medicina e a engenharia e a ergonomia. E como que a gente executa, do ponto de vista médico, esse plano de ação através do PCMSO? O próprio novo texto da NR 7, ele traz que a monitoração da exposição ocupacional, ela ganha um pouco mais de objetividade, ela deixa de ser tão genérica, ela foi muito bem atualizada com diversas substâncias químicas. Nós tínhamos um quadro 1 da NR7 muito simplista, muito antigo, e ela traz aí novas substâncias químicas, uma nova forma de interpretação, uma nova forma de uso que dá muito mais clareza na hora do médico planejar o seu programa. Então, a monitoração da exposição ocupacional ela vai acontecer aos agentes químicos. Então, tem um novo quadro 1, que é baseado em indicadores biológicos de exposição excessiva, que podem não ter significância clínica, podem não ser relacionados ao trabalho, mas indicam
são capazes de indicar alguma exposição excessiva no ambiente de trabalho. Eu identifico isso num exame complementar, por exemplo, eu tenho que fazer a conexão com a engenharia de segurança e olhar novamente meu programa de gerenciamento de risco. Tá? Não dá para olhar um ano depois, né? Depois que está na hora de renovar para PRA e para CMSO. Tal como a monitoração ela vai precisar, né, ser executada com relação aos níveis de pressão sonora elevados, as condições hiperbáricas, as substâncias químicas cancerígenas e as radiações ionizantes. Então, o novo texto ele traz essa nova forma, né, de tratar o PCMSO. Bom, rapidamente, um exemplo. Como que o médico do trabalho pode se conectar com a engenharia, construir um programa de gerenciamento de riscos muito bom para que o GRO tenha a sua eficácia. Um exemplo que eu gosto bastante são os riscos biológicos. Eu dou aula de risco biológico para muitos engenheiros e é interessante como se quebra um paradigma, que risco biológico não é só o profissional de saúde que está exposto. A gente tem profissionais que são de diversos ramos de atividade que estão expostos. Por exemplo, profissionais que trabalham em frigoríficos, em abatedouros, o próprio profissional que faz o corte da cana, né, o processo de transformação do sisal, por exemplo, aquela poeira vegetal, ela é um agente biológico. A gente mede como agente químico, mas ela é um agente biológico, capaz de provocar irritação de vias respiratórias, alergias e tudo mais. Tá? Então, o agente biológico é importante que no inventário de riscos a gente possa contribuir sinalizando, olha, esse agente biológico ele é capaz ou não é capaz de provocar alguma infecção. E se ele é capaz de provocar alguma infecção, qual é a virulência dele? Qual é a capacidade de provocar uma doença grave? Qual é a capacidade de provocar uma enfermidade grave? Como que se transmite esse agente biológico? É via respiratória? É via sanguínea? É por contato? É pelo ar? Esse agente biológico ele fica estável no meio ambiente em condições adversas por muito tempo? Qual é a concentração e volume desse agente biológico capaz de provocar essa infecção? Qual é a origem dele? É a origem de um paciente, de um outro paciente, por exemplo? É a origem do próprio ambiente? Existem medidas profiláticas que são, por exemplo, vacina para esse determinado agente? Existe tratamento para esse agente biológico que provoca essa infecção? Então, são diversas variáveis que a gente pode contribuir para nivelar, para dar significância às consequências da saúde do trabalhador. Um exemplo disso, né, não podia deixar de falar, é a COVID. Né? O coronavírus, ele, no mínimo, a exposição a ele hoje em Curitiba é provável ou muito provável, dependendo de onde nós estejamos. Se a gente está, por exemplo, dentro de um hospital, a exposição a ele é muito provável. Tá? E qual é a consequência na saúde? A gente tem 30% das pessoas com Covid que não desenvolvem nenhum sintoma. Mas a gente tem 5% das pessoas que vão parar em UTI. Então, o range ele é muito grande. Ele vai de tolerável até severo. Certo? Essa consequência, essa severidade da exposição. Ora, para tudo aquilo que eu tenho a partir do moderado para alto e muito alto, eu preciso ter um plano de ação. Então, o entendimento de que o coronavírus tem uma alta probabilidade de exposição e uma alta severidade me faz ir atrás de um plano de ação estruturado dentro da empresa. Vamos verificar a temperatura,
vamos ter um protocolo de sanitização, vamos fazer um monitoramento remoto dos casos, separar os grupos de risco, né, deixá-los em casa, como que a gente vai atender os casos com síndrome gripal, como que a gente vai trabalhar com distanciamento social e assim por diante. Isso faz parte do plano de ação, tá? Então, acredito que, de forma, né, bem resumida, essa interação pode ser realizada dessa forma. Mas nunca esquecendo que o gerenciamento de risco ocupacional, uma boa higiene ocupacional, uma boa organização do trabalho, com um bom PDCA, tem um impacto super positivo no FAP. Acho que isso seria um tema aí para outra aula, mas a gente não pode esquecer disso, né? A gente tem ferramentas na mão que podem contribuir não só para a melhora da qualidade de vida no trabalho, para a melhora no ambiente com que o indivíduo vai trabalhar, mas também com impacto tributário muito positivo para a organização. Ok? Puxa, muito bom, professor, muito legal mesmo, tá? Falou muito bem, a gente precisa agora ver, temos uma pergunta aqui, deixa eu ver. A Luciane Bernardo, ela pergunta para você, o que o senhor acha reconhecer o SARS-CoV-2 nos programas de segurança? É uma recomendação, inclusive, nova, que saiu essa semana aí do Ministério Público do Trabalho. Uma recomendação para que nós façamos uma revisão do nosso PPRA e do nosso PCMSO atuais e considere o SARS-CoV-2 como um novo risco biológico, tá? Isso é uma recomendação, acredito que ainda muito se deva discutir sobre isso, mas essa recomendação deixa muito claro que deve-se ter um capítulo específico no PPRA e no PCMSO para tratar desse assunto. Eu falo assim, num ambiente hospitalar, tá? Ou numa clínica de assistência, num ambulatório, onde se atendem constantemente, permanentemente, pacientes com Covid ou suspeitos de Covid, eu acredito sim, tá? Que deva se fazer uma relação de nexo de causalidade, mas numa indústria, por exemplo, numa outra organização que não tenha pacientes internados ou pacientes no meio da população habitante, né, daquela empresa, enquanto na jornada de trabalho, eu acho pouco provável, tá? Porque sim, nós temos medidas de controle de exposição, as empresas que têm seus protocolos de afastamento das pessoas de grupo de risco, de afastamento das pessoas com alguma síndrome gripal, já antes de elas virem para a empresa, se tudo isso funciona direitinho, mesmo considerando aí que 30% das pessoas portam o vírus e podem transmiti-lo mesmo assim, a carga viral circulante dentro dessa organização é muito menor do que num hospital, por exemplo, tá? Então, eu acho que precisa, sim, de investigação, precisa de muito estudo sobre. Nunca foi tão difícil fazer uma relação de nexo de causalidade entre uma exposição e uma doença fora de um ambiente hospitalar, tá? Mas sempre o bom senso, sempre com muito estudo, eu acho que dá para chegar individualmente, pontualmente, em denominadores comuns, sim. Muito bom. Eu acho que isso já dá uma boa discussão, essa pergunta da Luciane, porque, professor Roberto, o senhor que deu a primeira palestra para a gente, né, e agora o professor Jean Alexandre Vieira, veja, é uma situação em que se a atividade foi mapeada, o processo foi mapeado, a atividade laboral, né, foi mapeada. Nós temos aqui, relacionado à atividade, né, um risco biológico
Então, o que o professor Jean Vieira está dizendo é que nós podemos, sim, associar nexo de causalidade, né, àquela atividade laboral, correto? Mas se nós não tivermos no mapeamento dos riscos da atividade num determinado processo, né, aventado que o trabalho poderia gerar aquele problema, né, pelo contato com pacientes, conforme o doutor estava comentando, então ficaria muito difícil de ser aceito como né, como nexo causal, certo? Nas condições de uma metalúrgica, por exemplo, né? Nas condições de construção civil. E nós sabemos que a população ela está evoluindo tanto que no Japão, por exemplo, é super comum as pessoas que estão contaminadas com doenças de qualquer tipo de vírus, elas já vão para o trabalho de máscara, né? Porque elas sabem que não tem uma relação direta com o trabalho delas. Elas pegaram isso em qualquer lugar e aí estão de máscara no trabalho. É um grau de, digamos, de evolução no conceito, né, na atenção própria à saúde do trabalhador para que ele não contamine os outros e também não se contamine com as possíveis cargas virais que estão aí. Mas bem lembrado, professor Dr. Jean, que comentou aí que nas empresas da área de saúde, por exemplo, a gente levanta o risco biológico de hepatite B, né? E somente nessas empresas da área de saúde é que a gente vê as pessoas fazerem campanhas de vacinação para as hepatites, porque justamente elas têm contato direto, está ligado, é nexo causal, né, doutor Jean? Né? Nas atividades do pessoal ligado a análises clínicas, hospitais e tudo mais. Né? Isso é bem interessante. Ok? Muito bom. Alguém quer mais colocar mais alguma coisa? Podemos seguir, então? Nós temos aqui agora o professor Dr. Rodrigo Filos, que vai comentar com a gente um pouquinho da vivência dele, da experiência dele, né? Também em grandes companhias, atuando aqui como ergonomista, enfim, com todo o conhecimento que traz, né, na esfera da área da saúde. Professor Rodrigo, fique à vontade. Está com o senhor a bola. Muito bem. Boa noite, Jean. Boa noite, professor Javiera, professor Roberto Cetra, todos os convidados. Né? Agradecer aí a oportunidade de estar discutindo um pouquinho essa questão da NR1. Acho que, como uma breve introdução, antes da gente colocar a apresentação que eu preparei, eu queria compartilhar um pouco de um processo de gestão, né? E aí muito se discute, né, e muita polêmica se tem quando você pesquisa o tema NR1, e um pouco do que o Sérgio e o Jean colocaram não é uma mudança de conceito, mas é uma adaptação de conceito, né? Então, eu acho que mais do que nunca os profissionais da área de saúde, segurança e ergonomia vão ter não a chance, mas quase que a obrigatoriedade de vivenciar a multidisciplinaridade, né? E trazer isso para dentro das suas empresas, dos seus locais de trabalho, essa necessidade do trabalhar em equipe, né? Então, quando eu dou aula, então a gente tem oportunidade, né, nós como professores aí de ministrar aulas para diversas áreas, né, tanto de médicos, engenheiros, fisioterapeutas, educadores físicos e assim por diante, a gente sempre fala que dentro do processo de gestão de saúde, segurança e ergonomia, a gente precisa praticar a quebra dos silos, né? Principalmente porque talvez como as NRs eram constituídas, levava-se que as pessoas olhavam só uma parte do seu processo, ou só o PPRA, ou só o PCM, ou só a ergonomia, assim por diante. Então, o que é mais bacana nessa mudança da NR1 na minha opinião, é a palavra gerenciamento. A gente foge um pouco, sim, da esfera técnica e precisa, em conjunto, trazer uma visão gerencial dos seus riscos, né? E o gerencial não é só eu tenho um monte de coisa que eu identifiquei e agora, né? O gerencial é criar estratégias de planos de ação para que você efetivamente elimine os riscos, ou minimize, ou mitigue, assim por diante, né? Eu tenho, até parece repetição, né? A gente não combinou nada do discurso, nem com o Jean, nem com o César, mas parte das coisas que eu anotei, né? Eu tenho
gratidão de fazer parte de um corpo de professores que sempre evidenciou nas aulas aí e a questão da gestão, a gestão de saúde e segurança. Não é simplesmente um olhar pontual. Tá? Coloca, por favor, para mim, Jean, a apresentação. O Jean vai fazer a gentileza de passar, porque Lady Murphy, né, o computador acabou não entrando aqui hoje no Zoom, então eu estou pelo celular. E a ideia agora é mostrar um pouquinho, compartilhar um pouco da nossa visão em relação à gestão, né? E em relação à NR1. Bom? Ok, vocês estão vendo a minha tela, gente? Estamos. Ok. Obrigado, Jean. Bom, vai apresentar de 2 em 2 slides, mas quando a gente fala aí um pouquinho da nossa experiência como Volkswagen também, quando a gente fala de processo de gestão dentro de uma companhia, seja grande ou pequena, a gente tem que olhar o conglomerado aí de marcas ou de sistemas de gestão que cada empresa tem. Então, dentro de uma empresa do tamanho da Volkswagen, a gente vê inúmeras marcas que são do grupo Volkswagen. E aí a gente sempre tratou isso dentro da companhia, dentro de um processo de ergonomia corporativa, como uma responsabilidade nossa trazer a unificação dos conceitos, né? A unificação dos conceitos técnicos, de métodos de ergonomia, às legislações dos diversos países, né? E aí eu já me perguntaram assim, você vai ter dificuldade em relação à NR1? É óbvio que é um processo de um B para, né? Mas a gente já trabalha num processo de gestão, e por isso que insistentemente nas aulas a gente procura trazer a experiência da gestão. Tá? Pode passar o próximo, por favor, Jean. E aí, quando a gente traz ali a questão da NR1, né, focado na questão da ergonomia, a gente tem aí, dentro do conceito de ergonomia, alguns pontos básicos. Né? A ergonomia, ela tem, não é um conceito meu, né, isso é um conceito de Alain Wisner, ela tem a necessidade de balancear a questão da produtividade com a saúde do trabalhador e com a qualidade dos produtos. Né? Então, muito se fala que a ergonomia vem só para prevenir doenças, sim, né? Mas com certeza ela precisa trazer esse equilíbrio. E aí, dentro desse conceito, os meus alunos conhecem bem o que eu acabo falando, a gente fala de gestão de ergonomia. Eu preciso entender um processo de começo, meio e fim, e saber de quando eu avalio, se eu avalio um posto simplesmente numa início de um produto novo, ou eu analiso um processo que já existe. Tá? E aí eu fiz um apanhado de alguns apontamentos da NR1 que eu acho muito importantes da gente levar em consideração, e perguntas que alunos sempre fizeram e que eles ficam mais claros agora quando a gente traz o conceito da NR17, apesar dela ainda estar em processo de revisão para dentro da NR1. Tá? Então, o levantamento preliminar, né, então ele precisa acontecer primeiro, né, antes do início de funcionamento do estabelecimento das novas instalações. Tá? Isso é muito importante de considerar para atividades que já existem, obviamente, e nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho. Então, aquela pergunta que existia, puxa, quando que eu tenho que renovar a minha avaliação ergonômica? Né? Então, do ponto de vista ergonômico, olhando para a questão de processo, a ergonomia precisa olhar para o processo, se eu mudo um parafuso, se eu mudo um tempo, eu tenho uma realidade nova no posto de trabalho. Eu posso ter um risco diferente no posto de trabalho. Então, a partir do momento que eu tenha qualquer alteração, eu preciso de uma avaliação ergonômica atualizada, né, olhando para os riscos biomecânicos, organizacionais e cognitivos. Pode passar o próximo, por favor? Outro ponto importante que eu frisei aqui ali do lado esquerdo, não sei se vocês conseguem ler, mas após inovações, né, e aí a questão da revisão, né, e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos, né, ou modifiquem os riscos existentes. Então, quando a gente traz essa pontuação de modificação, a gente torna um pouco mais claro que traz ali a palavra processo, né, não só alteração ambiental, mas olhando para a ergonomia, mudou o processo, né, mudou alguns procedimentos e a organização do trabalho, né, de uma maneira geral, se você trabalha em turnos, se você trabalha em equipes de trabalho, número de pessoas envolvidas, você precisa de uma nova avaliação. Tá? Eu grifei em verde ali também, né, o que fica um pouco mais claro em relação à
questão de modificações, né? Eu tenho um problema aqui, eu não consigo alterar fisicamente esse posto de trabalho. Se eu posso trazer medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho para reduzir esse risco e mitigar, como a questão dos rodízios, dos postos de trabalho, eu posso. Isso a NR1 já traz. Eu estou focando um pouco para a questão de ergonomia, uma clareza maior que eu posso utilizar essas medidas de organização do trabalho de uma maneira geral para mitigar ou reduzir esses riscos aí. Tá? Aí, quando a gente fala do PGR, ali do lado direito, né, ele deve conter os documentos aí, como eu já também falou, de inventário de riscos. Isso é muito claro. Puxa, mas é tão básico eu inventariar um risco e fazer um plano de ação? E a gente sempre brinca que o simples é sempre o melhor, né? Mas é realmente você olhar para o risco, criar um plano de ação e evidenciar isso num sistema de gerenciamento, como agora é proposto pela NR1. Né? Aí outro ponto importante ali, né, o histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos, né? E aí a gente entende que todo o programa de gerenciamento de riscos ele vai ter que ter esse histórico. Então, obviamente, a ergonomia acaba entrando em todo esse contexto de você ter que manter esses arquivos, né, por mais que você tenha modificações do processo e assim por diante. Tá bom? O item 15732, ele também fala o seguinte, né, que o inventário ele precisa caracterizar os processos e o ambiente de trabalho e caracterizar as atividades. Então, quando a gente fala em processo e atividade, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente no slide que eu preparei, exatamente o que o empregado está fazendo, seja por um procedimento, sistema de trabalho, e o método que ele realiza, que é exatamente o como ele faz. Então, eu vou precisar olhar entrada, processamento e saída da minha atividade e, do ponto de vista ergonômico, deixar claros os riscos, né? Então, vejam que, aparentemente, ele tem uma organização diferente quando a gente começa a ler a NR1, mas ele é um processo que já existe, né, para as demais NRs. A gente tem um jeito diferente de estar mostrando isso, com uma interação muito maior, na minha opinião. Né? E aí o item dele trata ali também dados de análise preliminar ou de monitoramento de exposição de agentes físicos, químicos, biológicos, resultados de avaliação de ergonomia nos termos da NR17, como ela vai ser descrita na revisão que ela está acontecendo. Próximo, por favor, Jean. Nos comentários da NR17, que aí é a revisão e a audiência pública feita pelo Ministério do Trabalho, esse é um fluxo que está no material deles, e muito se discute ainda do lado esquerdo, a questão da análise preliminar de riscos, né, do ponto de vista ergonômico. Puxa, tem-se uma proposta de avaliar uma demanda ergonômica, se realmente eu analisar algum risco de uma maneira mais macro e superficial, eu aprofundar isso com uma avaliação ergonômica mais detalhada do ponto de vista biomecânico, medindo força, calculando carga, postura e assim por diante, né? Esse material é fonte da nota técnica do Ministério do Trabalho em relação ao link da NR17 com o PGR. De uma maneira mais simples, né? A gente precisa, obviamente, esperar, né, a revisão da NR se concretizar, mas se eu tiver que fazer uma avaliação de demanda inicial de ergonomia, realmente eu sentir de alguma maneira se esse posto demanda um aprofundamento maior de medição. Isso pode ser feito? Pode. Não se diz como ainda, mas algumas pessoas usam na avaliação de demanda um checklist de ergonomia, que ele é só uma ferramenta, ele não é uma avaliação ergonômica completa. Ele me direciona um número, um risco preliminar, e com isso eu vou aprofundar o detalhe de cada etapa da atividade do processo, elaborando para cada etapa riscos diferentes. Tá? Então, a importância desses comentários do Ministério do Trabalho em relação à nota técnica, na nota técnica, é o link que a 17 já vai fazer com o gerenciamento de riscos. Tá? Pode passar, por favor, Jean. E dentro desse contexto óbvio, né, a gente traz a definição que é de Alan Wisner, que a ergonomia ela tem aí, né, que é o conhecimento científico, que traz aí essa correlação de concepção de ferramentas, de processos, máquinas, assim por diante, a serem utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência. Né? Vejam que não tem nada de novo nessa frase, é algo que, inclusive, está na NR atual, mas quando a gente traz a palavra eficiência, a gente está falando num alinhamento de produtividade, né, de saúde e de qualidade. Tá? Passa o próximo slide, por favor. E aí, olhando para a minha fala inicial, né, aquele tripézinho que está desenhado ali, ele nada mais é que um fator
consequente da ergonomia. Se eu tenho objetivos do trabalho claros dentro do processo de gestão, analiso as características individuais, as condições de trabalho, que são os fatores determinantes, eu tenho o trabalho em si, sendo realizado, e o trabalho em si é um método, o método que o empregado realiza. E, obviamente, os fatores consequentes aí é a questão do produtividade, saúde e qualidade. Por que a gente fala que a ergonomia é esse tripé? Porque se eu puxo mais a produtividade, eu não tenho equilíbrio dentro desse processo. A gestão nada mais é do que isso, de eu conhecer os fatores determinantes e as consequências disso. Esse conceito desse tripé também não é meu, ele é de Alain Wiener, um conceito de 1960, mas extremamente moderno aí. E aí, olhando para o lado, do funilzinho que está desenhado aí, esse é um conceito que eu sempre trago para as minhas aulas, e quando a gente comenta da importância da ergonomia ser gestão, a gente vem lá de uma indústria 1.0 até hoje 4.0, mas essa é uma teoria minha, que não é também nada de novo. Eu resumo a ergonomia, um processo de gestão de ergonomia, como um funil, onde lá na boca do funil maior a gente tem vários itens que a gente precisa olhar do ponto de vista macro, ergonomia, que são as questões de organização do trabalho, as questões ambientais, questão de cultura da empresa, questão de qualidade de vida no trabalho. E aí eu vou afunilando isso numa modelização de processos. Modelização de processos, dentro dessa teoria, é eu entender o que o empregado faz, o como ele faz, analisar métodos, etapas de atividade, assim por diante, olhando para processo, para daí sim, lá na ponta final do funil, na questão micro, eu conseguir olhar a gestão microergonômica, que é o risco postural, o risco de levantamento de carga, o risco de força, repetitividade, assim por diante. Também, de novo, não tem nada de novo, mas esse é um processo de gestão que vai trazer, depois de uma análise aprofundada, o grande desafio, que é realmente propor modificações a isso tudo. De que maneira eu vou criar o plano de ação e gerenciar isso. Eu vou mudar em 1 ano, imediatamente, 5, 10 anos. De que maneira eu vou fazer isso? Pode passar o próximo, por favor? Estamos quase terminando a parte dos slides. E aí, para compartilhar um pouco dentro do processo da Volkswagen, a gente traz aí esse conceito de gestão de ergonomia, olhando ali para a casinha, dentro de uma relação básica aí do sistema de produção Volkswagen, de elementos básicos, mas a ergonomia tem uma relação direta com todos os outros pilares, desde do tacto de trabalho, balanceamento de linha de produção, a produção puxada, o fluxo de processos, trabalhos de qualidade. Então, a ergonomia ela tem uma relação com todos os elementos do sistema de produção. Olhando sob essa ótica, a gente consegue trazer a importância de criar um plano de ação, de que maneira eu vou colocar isso dentro do sistema de gerenciamento de riscos, não só do PGR, como virá no NR1, mas do gerenciamento de riscos da companhia. Passa o próximo, por favor, Gê. E aí, a gente tem aí no conceito de gestão a necessidade, isso já é algo habitual e permanente dentro da Volkswagen, onde a gente coloca o elemento ergonomia desde as fases de conceito de novos produtos até o planejamento, até a produção em si. Essa é a linha de criação dos nossos produtos, e a gente começa a avaliação ergonômica 4 anos antes ali, desde uma análise de catálogo de desejos, de como vai ser feito aquele carro e o que a gente precisa mudar nos postos de trabalho. E esse processo de gestão ergonômica ele existe porque a linha de um novo produto funciona assim. Então, até a SOP, que é o início da produção, onde a gente vê ali aquela barrinha em cinza escrito PROD, a gente começa ali a trazer o que já está em andamento no processo e precisa reavaliar. Sempre haverá muita coisa a alterar no processo, muda o volume de produção, o tipo de produto, o quanto eu faço de cada produto, o mix de produto, eu preciso de uma avaliação ergonômica diferente. Então, isso é olhar de uma maneira muito mais macro o processo de gestão e saber aonde eu vou encaixar o meu tema e de que maneira eu vou levar isso aí para o PGR. O PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco NR1, ele vai precisar olhar não só o processo em andamento, no nosso caso, dentro de uma linha de produção, mas também as fases de conceito e de planejamento. Aí, de que maneira eu tenho um ciclo de melhorias dentro desse contexto aí. Tá bom? E óbvio, para que a gente faça isso, pode passar o próximo, por favor, Gê? A gente precisa ter um método de ergonomia muito bem estabelecido. Existem vários métodos de avaliação ergonômica, eu estou falando método que te traz um resultado de avaliação ergonômica e mede o teu risco. Nós utilizamos dentro da Volkswagen o EAWS,
que é um método que mede a intensidade, o quanto de risco eu tenho dentro daquele posto de trabalho e a frequência, o quanto de vezes eu faço aquele risco durante o meu ciclo, durante o meu turno de trabalho. E esse método, ele engloba aí várias normas europeias, várias ISOs, né? E, obviamente, vai olhar postura, força, levantamento de carga e repetitividade. Com isso muito bem delimitado, isso é só uma parte do que é a NR17, né? Eu consigo fazer essa transcrição do que é o risco para o plano de ação, que é o que vai estar dentro do PGR, de que maneira eu fecho aí, desde a identificação de risco, o inventário, a necessidade de avaliação aprofundada, até as recomendações que eu trago no processo. Faça o próximo, por favor, Gil. E aí, quando o Sérgio comentava aí que o profissional engenheiro de segurança, o Jean comentou que o médico do trabalho e o ergonomista, independente de qual profissão ele tenha, a gente precisa olhar para o processo de trabalho. A gente precisa conhecer o chão de fábrica, a instrução de trabalho e o que o empregado faz, né? Esse é o nosso sistema. A gente hoje consegue uma avaliação online, a gente tem uma avaliação ergonômica atualizada constantemente. A gente tem um sistema que descreve todas as etapas do processo, o método, e dentro desse sistema, depois de criado o método de trabalho em conjunto, que é feito com engenharia de processo, de engenharia industrial, que coloca os tempos, né, a gente faz as avaliações ergonômicas. Coloca o próximo, por favor. E as avaliações ergonômicas trazem esse método aí, avaliação de conceito, pode deixar assim mesmo, só para ilustrar um pouquinho, avaliação de postura corporal. Ali do lado direito a gente vê a quantificação das forças, o quanto de força eu faço, o quanto de carga eu levanto, tá? E aí, obviamente, a gente consegue quantificar esse risco, tá? E uma das ferramentas que a gente utiliza para isso, pode passar, por favor, já no próximo, e aí o próximo e último slide, é toda essa metodologia 3P que a gente chama de processo de preparação e produção, onde a gente obviamente tentou, nas fases de conceito inicial, fazer aí simulações de processos, analisar novas alternativas, trazer o conceito de Lean Manufacturing, que é manufatura enxuta, para dentro da avaliação ergonômica, buscando, obviamente, redução de custos e trazendo a ergonomia no mesmo patamar. Então, desde a fase de conceito, né, de planejamento, que é essa fase de 3P, até na fase onde a gente já tem o processo em andamento, a gente traz o conceito do método de avaliação ergonômica, do IAWS, e cria um plano de ação para esses possíveis problemas que a gente vem a ter. Seja de mudanças organizacionais, né, em relação à necessidade de estabelecimento de tempo, número de pessoas, trabalhos em equipes, até mudanças físicas, né, de compra de manipuladores, balancins e assim por diante. Alguns podem perguntar, onde entra a ergonomia cognitiva nesse processo? Da mesma maneira, a análise do método de trabalho, né, onde a gente traz toda a avaliação conceitual e, óbvio, né, a ergonomia cognitiva é um campo ainda em exploração, eu vou chamar assim, dentro da ciência ergonômica. Muita coisa tem se desenvolvido, né? Igualmente, nós também estamos trabalhando nesse sentido, tá? Bom, eu tinha trazido aí na minha apresentação alguns vídeos, né? Mas eu acho que já deu para ter uma ideia da nossa interação futura, né? Com relação a, se quiser parar de apresentar, fica à vontade, Gil. Da nossa interação futura em relação à NR17, a gestão de ergonomia dentro do PGR, a necessidade da multidisciplinaridade, tá? Acho que isso é o foco principal, mas, obviamente, olhando para todas as pontas no processo, desde do plano do conceito novo, né, de criação de concepção de um produto, até o planejamento daquele produto, até a colocação do processo mesmo, na produção. A gente analisa isso tudo e transcreve aí para dentro do PGR e juntos, né, com o SESMIT, juntos com a RH ou com a organização, traz aí o planejamento para mudanças e melhorias, tá bom? Mas o contexto geral eu acho que a NR1 realmente ela se tornou mais clara em vários aspectos, conforme eu frisei aí um pouco na apresentação. E eu acho que realmente o ponto positivo é trazer o conceito gerenciamento, o conceito gestão, que a gente vai precisar, conforme o Jean comentou, traduzir a esfera técnica, né? O profissional do SESMIT, ele tem essa tendência a ser muito técnico, mas traduzir a área técnica e torná-la um pouco mais gerencial, de que maneira eu preciso trabalhar e mudar esses meus riscos. Tá bom? Era isso um pouco do que eu tinha para comentar do tema e estou aberto aí a perguntas, né? Obrigado. Muito bom, gente. Nossa, show de bola, professor.
E olhando aqui o doutor Rodrigo, né, e fez muito bem essa pontuação aqui da visão ergonômica, né, de toda uma organização. A gente observa uma coisa. Vou pedir para vocês deixarem o microfone desligado, por gentileza. José Ricardo Oliveira, pode deixar o teu microfone desligado? Isso, obrigado. Quando a gente olha, né, para essa necessidade desse alinhamento, conforme a gente falava bem no início, o que a gente repara? No professor Roberto Serta, que falou muito bem sobre o levantamento inicial dos riscos, toda essa metodologia, trouxe à tona uma norma super importante, né, mais do que nunca atual, de gestão de saúde e segurança ocupacional, né? Esse alinhamento depois feito ali com a medicina do trabalho, né, que o Dr. Jean Vieira colocou, e aí o Dr. Rodrigo Filos veio colocar um pouquinho essa questão aí da necessidade de a gente aprimorar, né, com um olhar ergonômico, né, para todos esses fatores. E achei interessante porque no PGR já ficou claro, né, professor Rodrigo, que determinadas ações elas serão implementadas por causa do grau de complexidade encontrado nos processos. Quando você colocou ali naquele slide o dispositivo Pokayoke, uma metodologia do tipo passa-não passa, né, dentro da produção, aquilo é uma das ações mitigadoras de falhas humanas, né? Que vem aí, isso é bem internalizado dentro da produção enxuta, da manufatura enxuta, né? A gente coloca a ergonomia cognitiva através aí dos vários softwares de gestão que a gente está encontrando hoje em dia, porque as empresas estão entendendo a necessidade de enxugar despesas e maximizar o uso dos softwares, né, de gerenciamento, de operacionalização. Tudo isso vem de encontro a outros riscos de negócio, né, como, por exemplo, os riscos de perdas de clientes, porque o preço daquele fabricante está mais caro do que o do seu concorrente. Então, como fazer com que haja uma melhoria nisso? Então, as ferramentas ergonômicas aí, elas podem ajudar bastante a minimizar os problemas, né, ligados à saúde do trabalhador e com uma redução de custo substancial, né? Com certeza, com certeza. Esses pontos já de Lean Manufacturing, quer dizer, existe uma gama enorme de oportunidades quando a gente olha para a Lean Manufacturing. Você deu o exemplo do Pokayoke que estava na apresentação, mas isso tudo é olhando para o processo e sabendo de que maneira eu posso mitigar um possível risco ergonômico e, óbvio, com certeza aumentar a produtividade. Não é um contexto de automação, é um contexto, até a gente comentava hoje no período da tarde sobre robôs colaborativos, o futuro vai trazer muita coisa diferente, né? Vai ter um trabalho de cooperação diferente, mas o grande ponto é eu entender os nossos riscos ergonômicos através de um olhar do processo, né? Eu olho para o processo assim, como eu melhoro esse processo para que eu reduza o risco ergonômico e, em consequência, traga a produtividade no mesmo patamar que a gente precisa ter, né? Precisa ter dentro do conceito de saúde e qualidade. Mas é isso, né? A gente tem o desafio de descer ao chão de fábrica, olhar o processo no detalhe, conhecer exatamente o que o empregado está fazendo, o colaborador está fazendo, e ter uma visão diferente, né? Do ponto de vista biomecânico, do ponto de vista de produção e assim por diante. E uma coisa que eu acho importante, me corrijam se eu estiver errado aí, tá? Todo o pessoal que está nos assistindo, nós estamos com 63, chegamos a 64 pessoas aqui na sala. Mas veja, fora os mais de 200 inscritos, né? Gente, quem é na origem que caminhava pelo chão de fábrica entendendo o modus operandi do trabalhador? Eu vejo dentro da história da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, dois personagens bastante importantes, que era, primeiramente, o técnico de segurança, né, que coletava as informações para a confecção de um PPRA. Víamos também o pessoal da qualidade descendo, assistentes de qualidade, descendo até o chão de fábrica para entender como que o pessoal trabalha para fazer uma instrução de trabalho. Agora, o apelo, subimos o sarrafo, né, doutor Jean? A gente quer que
o médico vá também conhecer, né, qual é o nível de queixas. O doutor Rodrigo está dizendo, a gente quer que o ergonomista, o fisioterapeuta, né, o higienista vá entender um pouquinho como é que o cara está trabalhando, será que ele está desenvolvendo uma ciatalgia, será que ele está se desenvolvendo um problema na cervical, né? Será que aquele pessoal no administrativo está correndo o risco de desenvolver uma epicondilite ou uma outra ite, né? Então, assim, o professor Roberto Serta, que estava comentando no início, esse levantamento primário que sempre foi feito pelo pessoal de base e tão estigmatizados, né, como os quali chatos, os seg chatos, etc. e tal, e a gente começa a perceber agora que a tendência é que mais pessoas multiespecialistas estejam no chão de fábrica, né, transitando para perceber, para realmente ampliar esse olhar, né, com o viés da qualidade, com o viés aqui da segurança do trabalhador, para fazer um serviço bem feito. Aquele tripé que você colocou, Rodrigo, no slide, eu achei fantástico, porque trabalho tem que ser isso, né? Não um sinônimo de castigo, mas um sinônimo de fazer com qualidade, bem feito, né? E com saúde, operado por pessoas que estão com saúde. Isso que é importante, né? Achei isso bem interessante. O que vocês me dizem disso, pessoal? Achei bem legal. Posso ajudar um pouquinho aí, já? Claro, claro. Eu fico... eu comecei a gerir de segurança do trabalho esses dias aí, né? Com certeza não tinha nem cabelo branco. Lógico, um menino. E eu tive a oportunidade de montar um comitê de ergonomia, né? E na ocasião, o comitê de ergonomia, eu, né, tive isso como responsabilidade, eu puxei isso como engenheiro de segurança do trabalho, porque naquela época não se tinha essa visão como eu vejo hoje aí, né? Tanto o Jean, né, Alexandre falando para a gente aí, como o Filos, e como era difícil você conseguir, talvez isso venha, né, e tem que ser quebrado esse paradigma, né? E começa do seguinte: onde é que era a sala da engenharia de segurança do trabalho, por exemplo? Era próximo ao chão de fábrica. Onde é que era o ambulatório? O ambulatório já era distante, já não era nem uma parte administrativa, já, enfim. Então, eu sempre brinquei dizendo o seguinte, tá? Para chegar no técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, não tinha nenhuma secretária, não tinha enfermeira, não tinha ninguém. Então, o trabalhador ia lá e abria a sala e estava ali, né, junto com a gente. Para você conseguir falar com o médico, né, você tinha que passar pela secretária, depois pela enfermeira e olha lá ainda, né, se tinha tempo e horário para te atender. Então, e ele estava atrasado ainda. E estava atrasado. Porque ele estava sempre atrasado. É sempre atrasado, né? Então, vejam, o como, né, nós temos evoluído, né, nisso, tá certo? Então, eu venho de sistema de gestão lá da primeira ISO 9001, 1994, já. Tá? Se você não, o Paulo não era nem nascido nessa época ainda, não, né? Não. Tá? E aonde passar a entender. Então, à medida que você passa a entender esse processo todo, tá certo? E vendo assim, eu me lembro muito bem de uma médica do trabalho na época, até quando ele estava implantando o comitê de ergonomia, nós tivemos lá na Embraco, em Joinville, e aquilo foi interessante, porque nós fizemos um movimento, porque eles iniciaram a aplicação do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho no SAP, né, utilizando, né, a plataforma SAP. E aí nós, né, estávamos migrando na época, na empresa que eu atuava, né, como engenheiro de segurança do trabalho, e estávamos migrando exatamente para o sistema SAP. E, assim, foi impressionante você ver uma médica do trabalho, tá, fazendo a apresentação de todo o rastreamento, começando desde uma queixa, né, de um problema ergonômico, e apresentando para nós aquelas ferramentas maravilhosas, né, facilidade que tem o SAP para você operar, tá certo? E ela apresentando, né, toda a gestão de rastrear, então, desde a primeira queixa do trabalhador, de que forma, né, todo o procedimento, como é que era realizado e tal. Isso há alguns anos atrás.
Então, você via que brilhava nos olhinhos dela como uma médica. Então, essa quebra de paradigmas, ela tem que existir. Então, eu, né, já ouvi muito assim de médicos dizendo o seguinte, né, eu critico o médico que ele faz um ASO. Quanto custa um ASO? Trintão é um ASO, né? E olha lá, tem por aí até mais barato aí. Acho que talvez agora que é época do Covid, talvez está uns 25, né? Então, aí vem o questionamento. Aí você vai lá e critica o médico que ele fez um ASO por R$ 25, tá? E, de repente, ele vai dizer o seguinte, mas você, como engenheiro de segurança do trabalho, você não me informou claramente quais eram os riscos daquela atividade daquele trabalhador. Então, por isso que o meu ASO ficou em 25, mas se eu tiver que fazer conforme a tua análise de risco correta, você como profissional de segurança do trabalho, tá? Automaticamente eu tenho que melhorar meu ASO, né? Então, essa concatenação, essa interação entre as áreas de segurança, medicina, ergonomia, enfim, eu não diria só isso, mas as normas hoje já trazem claramente, né, a 9.000, a 14.000, a 18, a 45.001, vício de falar 18.001, porque eu apliquei a 18, então ela ainda, né, é muito latente, né? Mas, enfim, todas elas trazem claramente o papel da liderança também. Então, se você não tiver liderança, supervisor da linha e tudo mais, tá certo? Então, não adianta. Se você não tiver né, esse comitê de ergonomia, esse comitê de segurança alinhado e esse entendimento dessa sequência, tá certo? E essa é a grande dificuldade que nós vemos aí, né, no dia a dia, de entender esse cenário, né, da forma muito bem colocada, né, pelo professor Jean, pelo, né, Rodrigo Filos aí, a sequência toda, né, é o entendimento de uma NR1. Então, as empresas que já têm um modelo baseado numa 45.001 ou no modelo internacional, seja ela corporativa e tudo mais, fica muito mais fácil o entendimento. Agora, nós estamos anos-luz a algumas empresas, né? O Rodrigo comentou da indústria 4.0, então, às vezes, todo mundo imagina que a indústria 4.0 é aquela que vai colocar robô em tudo e acabou, e eu daqui na minha casa eu estou operando, e não é isso, né? Então, você tem muito ainda a chegar até lá, né? Então, eu vejo essa distância grande. Igual, não está agora muito em moda mais, né? Porque o Covid tomou aí todas as mídias, né? Não está muito em moda mais o e-social, então esquecemos do e-social, né? Então, aí vem sempre a discussão. O e-social vai complicar. O e-social só dizendo o seguinte, é um software que você vai colocar informações nele, é só isso. Se você não tem a gestão, o que você vai informar? Tá certo? Então, da mesma forma, ele é NR1. Né? Se você não tem nada da tua gestão, o que você vai informar? Se você não começou pelo básico, entender o processo, né? Avaliar todos os riscos físicos, biológicos, econômicos, acidentes, anulantes, tá? Daquele processo, como é que você vai fazer uma projeção de riscos? Então, aí entra esse questionamento que eu sempre gosto de fortalecer, né? Se eu não conheço que existe um leão naquela jaula, lá no zoológico de Cascavel, que ali naquela jaula permitia que o menino de 7 anos colocasse a mão dele dentro da jaula, e o leão veio lá e realmente o braço dele, e o pai dele, que estava tirando a foto, e pediu para ele ainda ficar próximo da jaula, e que ali existia, né, uma barreira, ali existia um guarda-corpo, e que ali tinha uma identificação dizendo para não ultrapassar ali, tá certo? Hoje o zoológico está sendo processado, né, porque não atendia NR12 a jaula do leão, tá certo? Então, se eu não conheço o perigo, o risco que eu tenho disso, tá certo? Como é que eu vou mitigar? Como é que eu vou fazer alguma ação? Tá certo? Então, tá aí, né? Eu fico bastante feliz em ver, né, nossos colegas, né, aí muito mais da área de medicina, tá certo? Aí, né, e da área ergonômica, né, concatenando essa importância aí, e principalmente na questão da NR1. Então, NR1, nós discutimos ela há muito tempo atrás. NR1 era para sair da atualização dela desde a da NR35. E aí, por uma discussão entre a BNT com o NR, né, com a comissão que estava elaborando a atualização da NR1,
Aí não veio essa atualização, tá certo? Porque quiseram, né, criar uma nova norma, a BNT, para gestão que já existia na época dos 8001. E agora saiu a NR1. Então, eu vejo assim, é uma vitória para nós. Né? Para nós aí, profissionais de saúde e segurança, é uma vitória a NR1. Então, hoje está claramente definido que você tem uma legislação que diz que você tem que fazer, tá certo? E o entendimento dela tem que ser muito plausível, de bater palmas, tá? Porque finalmente nós conseguimos uma norma, tá? Que traz ali claramente de que forma você tem que fazer a tua gestão. Talvez fica difícil o entendimento dela, tá certo? Porque ela não é ISO 45001, mas a essência dela é fantástica, tá certo? Então, semana que vem nós vamos ter uma outra live, tá certo? Aí promovida pela APES, né, na qual eu faço parte como presidente hoje, e nós vamos estar colocando alguns presidentes da Associação Nacional de Segurança do Trabalho, Engenharia de Segurança do Trabalho. Um deles é o Jacques Cheric, que é uma grande referência em NR12, e nós estávamos discutindo exatamente hoje a estrutura dessa live. E aí o quanto que a vinda da NR12 está trazendo para nós a redução de acidentes, a redução de riscos, o entendimento, tá certo? Então, está dentro de onde? Está dentro de riscos, tá certo? Da sua análise de risco, daquele teu processo, daquela tua máquina e assim por diante. Né? Então, desculpe, Agora, estendi um César, pouquinho, desculpa, mas, enfim. desculpa, César, só para complementar, você fez um comentário importante que e eu sempre digo isso também nas aulas, né, que o profissional do SES, o engenheiro, o médico, o ergonomista, são responsáveis por um processo de monitoração, mas a gestão também precisa ser compartilhada pela liderança, que é o que você está dizendo. Sim, né? sim. Nós somos assessores, né? Então, no PGR, a gente não pode esquecer desse ponto. Né? Apesar de sermos os guardiões frente ao Ministério do Trabalho do ponto de vista técnico, né? A liderança ela precisa tomar o corpo do PGR. Né? Realmente é o que virá do plano de ação efetivamente. Né? Acho que esse é um ponto muito importante que você colocou aí. Ok. Gente, uma coisa... Complementar também, Jean. Pode falar. Só um ponto, 2 pontos aí que o Sérgio trouxe, né? Esse processo, né, de gerenciamento, ele é muito dinâmico. Então, eu reitero que a gente não pode mais se prender ao documento físico impresso lá atrás e que ele está valendo por um ano. Ele é um processo dinâmico. E esse dinamismo, ele só é eficiente se a gente estiver em conexão com o chão de fábrica, com o shop floor, com as pessoas, com os processos, né? Ressaltando aí o que vocês falaram anteriormente. E quando eu digo que o médico do trabalho, para ser estratégico, ele precisa ir hoje no chão de fábrica, é justamente isso, né? Eu falo para os meus alunos médicos, né? O estetoscópio do médico do trabalho é visitar o chão de fábrica. Esse é o nosso estetoscópio. Não tem como fazer medicina do trabalho se você não sente o cheiro, se você não ouve o barulho, se você não, às vezes, segura aquela carga. Né? Então, é um processo dinâmico, exige sim do médico do trabalho sair da sua salinha lá de longe, lá do ambulatório, viu, certo? Eu tenho trabalhado cada vez mais perto do chão de fábrica, viu? Não, mas lá cheira óleo, cheira graxa, claro. chocolate, cheira borracha. Exato. Não tem como fazer, né, se não for dessa forma. Essa medicina do trabalho tradicional, do PCMSO, do ASO, isso vai continuar existindo, mas dentro principalmente de uma grande organização, cujo processo é muito complexo, né? O sistema de gestão é muito complexo, ele vai exigir isso, essa competência do médico e algumas atitudes, eu diria, que a gente não via algum tempo atrás. Eu hoje trabalho numa empresa que me dá essa oportunidade de incluir dentro das minhas metas individuais o Gemba. Eu, dedicar X% da minha carga horária a chão de fábrica.
sabe? Isso entra no meu plano de desenvolvimento individual dentro da companhia. Isso é maravilhoso. Você poder estar perto, você poder, as pessoas verem que você está lá, né? Isso passa para o trabalhador uma sensação de que ele está sendo cuidado, né? Quer dizer, o médico, ele está me atendendo lá, minha queixa, minha queixa de dor no ombro, dor nas costas, mas ele está aqui vendo. Isso demonstra, né, um compromisso. A gente não faz isso para atingir a meta. Eu, pelo menos, faço de curioso. Eu gosto de fazer isso. Hoje eu trabalho num sistema de gestão integrada entre o Lean e o Six Sigma, né? E baseado em processos, né, de trabalho, como vocês bem falaram, em análise de perdas, inteligência de perdas. E como é satisfatório isso, né? Você conseguir enxergar na prática, não só através de dados que você recebe lá no ambulatório, mas você identificar na prática um Gemba que você fez, que identificou uma oportunidade de melhoria que estava gerando uma queixa que ergonomicamente a gente melhorou, e essa queixa ela já não existe mais, o passivo foi eliminado, a gente teve um ganho no FAP, a gente teve menos pessoas afastadas para o INSS, a gente teve uma melhora da motivação do trabalhador com a melhoria daquele posto. Então, isso é muito bacana. Eu tento passar isso realmente para os alunos, porque essa é a visão que a medicina do trabalho precisa ter através deles. A própria medicina tem a medicina do trabalho como uma subespecialidade, né? Então, acho que esse é um bom caminho, né? E é um caminho que, felizmente, acredito que não tenha volta, porque com essa complexidade de gestão que a gente precisa ter em saúde, isso a gente nem começou a falar em saúde suplementar, que eu sei que o Rodrigo né, lida bastante com isso, mas todo o ganho que a gente tem por trás da prevenção, por trás da promoção de saúde dentro da empresa, seja em cost avoiding, seja em save, seja em um monte de coisa, não só retorno sobre investimento, mas valor sobre investimento. A gente nem falou nisso, a gente só está falando de risco ocupacional, de saúde ocupacional. Então, tem muita coisa, né, que envolve essa gestão nova de saúde que a gente precisa que esteja cada vez mais dentro das organizações. Ok, muito bom. E aqui, aproveitando um pouquinho, o Marcelo Antonelli está dizendo para a gente, na verdade, a NR1 está propondo o contexto já aplicado na NR12, inventário, apreciação e análise de risco, plano de ação e treinamento. Uma pergunta aí, né, para você, Roberto, pode ser? Pode ser, já é de manhã, de tarde, de noite, NR12, domingo, Natal, Ano Novo, né? Enfim, mas na realidade é isso aí mesmo, viu, Marcelo? Basicamente essa é uma mesma sequência, né? Eu quero só fortalecer que, assim, existe uma norma NBR a 12.100, né? NBR ISO 12.100, que ela dá exatamente a orientação de você fazer apreciação de risco, que é muito mais do que análise de risco, tá? Você citou muito bem aí com apreciação e análise, já no projeto. E aí, quando o Rodrigo apresentou para nós aí, né, as etapas, né, de um projeto, de uma mudança de linha numa montadora e assim por diante, né, aí entra a tua sistematização, o teu procedimento, a tua gestão. Ou seja, a segurança do trabalho, a medicina do trabalho, a ergonomia, assim por diante, ela tem que estar no início do projeto, né? Então, e aí eu sou daquela época que fui criticado, né? Fui para o caminhão do sindicato dos metalúrgicos, a minha mãe foi elogiada, né? Toda a minha família, tá certo? Que a segurança do trabalho, agora, para mudar um ramal telefônico, está pedindo que tem que ter um layout, tem que passar por eles, a aprovação. E que depois eles vão lá ver se aquele telefone está bem instalado. O fato não é saber se o telefone está bem instalado, o fato é se o telefone realmente ele tinha um adesivo
né, claro, para o teu plano de emergência. Agora, onde você tem uma mudança de uma mesa, tá? E nós estamos falando aqui em especialistas, tá? Bastou eu girar 90 graus, né? Vai mudar o meu risco ou não vai mudar a minha condição de ambiente? Tá certo? Né? Vai mudar o iluminamento, por exemplo. Então, se você realmente tiver esse conceito, desde uma mudança de um ramal telefônico, mudança de um computador, que aí a gente já começa a entrar mais forte, então na questão de digitação, ergonomia, mas enfim, certo? Então, tem que nascer daí, ou seja, já desde o projeto, né? Então, as etapas aí, Marcelo, tá? Elas são muito parecidas também. Eu quero trazer o seguinte: a gestão de segurança do trabalho, eu resumo ela muito simples. É uma grande APR, tá? Eu conheço o processo, avalio os riscos desse processo, tá? E as medidas de prevenção para tal. Mas agora eu quero quantificar, trazer a matriz maravilhosa que o professor Jean trouxe para nós lá, tá certo? De priorização de riscos. A gente está só transformando nisso numa priorização. É risco de 1 ao 5, é o risco ABC, é o risco leve, moderado e alto, enfim, né? Você está quantificando para saber onde que realmente você tem um risco, né, maior, né? Posto vermelho, posto roxo, né, filos, né? E assim por aí. Você só está priorizando as ações onde você realmente tem o maior risco, tá? Então, o esqueleto é o mesmo para tudo, né? O esqueleto exatamente. É a perfumaria que muda um pouco. Né? O segredo está na Você sai base. de uma subjetividade e tenta, né, uma priorização. Você transforma. Né? Eu me lembro uma vez, uma gerente de RH ela falou assim, que você como engenheiro de segurança do trabalho, né, ou então você está transformando a nossa planta, o nosso RH, você quer transformar ele em planilha. Né? É lógico que eu vou dizer em planilha, estou falando em indicadores, entenderam? Né? O Jean, ele sabe lá, né, dentro né, das suas metas, né, e tudo mais, tá? O número de queixas, isso é um indicador que você tem, tá? O Rodrigo também tem esse indicador com certeza lá, né? Então, o número de queixas é um indicador, tá? Opa, se está aumentando demais o número de queixas, alguma coisa eu tenho que relacionar. Ou se está baixo o número de queixas, também tem que relacionar, porque de repente o trabalhador está escondendo, né, aquela dor que ele está sentindo. Então, esses indicadores são para isso, para a gente poder realmente, então, às vezes transforma em planilha, mas algo para você poder enxergar, né? E o bacana quando você fala em planilha, né, você gera um gráfico. Quando você gera um gráfico, você como profissional de gestão, tá certo? Você não precisa muito, tá? Está ali, contra os fatos, no argumento. Então, você tem teu gráfico, está ali, tem a meta, tem o limite máximo que você teria de doenças ou, enfim, acidentes, e a partir daí, enfim, né, por áreas, por gestão, ou seja, o líder daquela área ele tem que, né, se virar, alguma coisa está errado com aquele indicador, tá certo? Então, eu gosto muito do sistema integrado por causa disso, né? Os indicadores ficam transparentes, você consegue visualizar de uma forma muito rápida, né? E entender o que está acontecendo em cada local, cada processo, assim por diante. Tá? E uma coisa importante que eu acho, amigos, é que a gente tem aqui a gestão, né, de riscos ocupacionais, o GRO, ele concentra, conforme o Roberto bem comentou aí, uma gestão por meio de indicadores, indicadores ativos, indicadores reativos. Tem muita matéria para a gente estudar sobre isso. E o gestor de QSMS, ele vai se aprofundar muito nesses conceitos, a terminologia de riscos, perigos. Até a Luciane e Bernardo estavam aqui perguntando para a gente, né? Para falar um pouco mais sobre o conceito de perigo, o conceito de risco. A gente poderia dizer tecnicamente o perigo enquanto fonte, né? E o risco quanto consequência ou efeito, né? Mas tem muito mais para dizer sobre isso, né? O perigo de contato com uma superfície aquecida pode te gerar o risco de uma queimadura ou danos à integridade física, né? Então, assim, a gente começa a perceber que esses conceitos eles são muito aprimorados dentro do gestor de QSMS. E aqui um pouquinho, a gente queria até comentar isso, né? A formação do gestor de QSMS. A gente vê o quanto que está sendo importante a gente lidar com multidisciplinaridade.
né? Então, nós temos, falando o tempo todo aqui, estamos falando da participação conjunta, da medicina do trabalho, do engenheiro de segurança, né? Do fisioterapeuta, do ergonomista. E quando a gente fala de ergonomista, a gente abre um universo paralelo, porque todos, né, podemos nos tornarmos ergonomistas, e os ergonomistas são da área de administração, né? Então, assim, é algo que dá para a gente descobrir, né, quem mais pode estar dentro dessa multidisciplinaridade de acordo com a necessidade da empresa, né? Outras especialidades além da medicina do trabalho, né? E isso vem assim mostrar para nós a necessidade até mesmo de um engenheiro ambiental, ou seja, esse mundo de gerenciamento de risco, ele é tão amplo quanto se possa imaginar e tão profundo e complexo quanto se possa perceber, né? E achamos que isso realmente faz toda uma diferença, e nos leva inclusive a estudar mais, né? A gente está falando aqui com pessoas que já passaram da primeira, da segunda pós-graduação e especialização. O Dr. Jean Vieira fez MBA em QSMS, MBA em higiene ocupacional, né, e tudo mais, ou seja, e quanto mais, e vocês também fizeram outras especializações, o doutor Rodrigo Filos fez, né, pós-doc, então você nota assim, o quanto que a gente percebe que para estar no ambiente de indústria 4.0, o quanto a gente tem que entender dessa multidisciplinaridade, da importância de dividir, né, conhecimento e para multiplicar resultados, né? Acho isso bem produtivo mesmo, né? Acho isso bem legal. E é claro, a gente agradece, né, todo mundo aqui que participou com a gente, né, nesse momento, desse bate-papo tão agradável com todos, né? Me diga uma coisa, doutor Jean Vieira, quer comentar um pouquinho mais sobre perigo e risco para Luciane e Bernardo? Tua visão como gestor de QSM. Eu acho que você Pode falar do comentou, Léo. né? Perigo do Léo. Pode falar do Léo, não. Perigo seria circunstância, né? Uma condição que pode gerar um efeito adverso, e o risco é a probabilidade de exposição e do evento adverso acontecer, né? A combinação, né, conforme se fala na NR. Combinação. Combinação, né? Exatamente. Isso. Então, e eu diria assim, que a gente sabe que, como o Roberto Serta comentou, tem muita ferramenta. E a gente sabe que não adianta ter muita ferramenta se a gente não souber usá-las, né? Tem, assim, ferramentas diversas e para tudo. Os grandes gurus da ergonomia, né, professor Rodrigo Filos, eles comentam que a gente, para fazer uma boa ergonomia, a gente tem que esquecer as ferramentas, tem que perceber a atividade, correto? E olhar bem para o trabalhador, né, entender. Não dá para fazer isso sem estar no chão de fábrica, né? Então, mais do que um monte de ferramentas também, agora é a necessidade de transformar tudo isso em gestão, né? PGR muito claro, muito clean, né? Ferramentas tipo 5W2H, né? São tão comuns no dia a dia da gestão da qualidade. Vamos pegar isso lá do pessoal e entender a necessidade de fazer um bom 5W2H, entender recursos disponíveis para isso, ver risco potencial, né? Ou seja, entender esse conceito de, né, será que vale a pena a relação risco-benefício? Não, vamos tentar eliminar, sabe aquela hierarquia, né, que a gente aprendeu sempre na da saúde ocupacional, né? Dá para eliminar o risco? Pô, não dá. Vem controle de engenharia, puxa, então não dá para colocar controle de engenharia também. Então começa até chegar no EPI, não fazer como tradicionalmente se fazia, né? De cara, vamos colocar um EPI aí, não. Tentar, né? E é na riqueza do debate que a gente começa a entender que dá para a gente chegar muito mais, né? Muito mais fundo, né? E esse conceito de gestão integrada, e que o Roberto Serta comentou bem claramente no início, que nós não estamos aqui vendendo certificação. Nós não estamos falando hora nenhuma de certificação. A gente não quer isso, porque, inclusive, há um declínio estatístico de número de certificações no mundo. E, por outro lado, há um aumento expressivo do número de implantação de sistemas de gestão com base nas normas de certificação.
Então, a gente percebe que se você está usando mesmo aquela antiguinha BS 8800, ok, caminhe com aquilo, mas são guias de saúde e segurança do trabalho, né? Ou da gestão ambiental, ou da gestão da qualidade. Ah, eu quero uma ISO 9001. Ok, mas não precisa ir para uma certificação. Você pode fazer, implementar isso tudo. Então, é tão rico, né? Poder usar essas normas como referência e dizer que o que foi pensado, né, pela engenharia no desenvolvimento das normas não foi pensado por uma pessoa, foi pensado por um grupo de pesquisadores, um grupo de técnicos, um comitê realmente internacional, né, para dizer para a gente, olha, tem muita coisa aí que dá para fazer e vale a pena, né? Vale a pena aproveitar tudo isso que existe no mercado. A NR1, eu acho que agora ela começou, realmente ela é né? Tem que começar desse jeito, a saúde e segurança do trabalho, né? Em qualquer tipo de empresa, pequeno, médio, grande porte, tem que começar da 1. E aí você vê que a 1 agora subiu o sarrafo, né? A gente tem que começar com mais, né, postura, com mais, digamos assim, musculatura técnica, né, com mais musculatura, né, digamos, é algo de grupo realmente, uma equipe forte. Essa musculatura que a gente quer, né? Isso é muito legal. Eu, enfim, né, eu quero aqui agradecer a todos que participaram desse momento conosco, né? Tivemos aqui 64 pessoas o tempo todo, agora estamos encerrando com 2 horas de bate-papo, ainda temos 50 pessoas na sala. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Agradeço de coração também a participação, né, nobre dos nossos professores, que são professores de outras instituições de grande nome também no Brasil e são professores da Faculdade Inspirar. Então, dizer para vocês que nós estamos aí com os nossos cursos da área de saúde e segurança do trabalho, né, tais como o gestor de QSMS, né, tais como ergonomia, né, fisioterapia do trabalho, enfim, enfermagem do trabalho. Então, a gente quer que você, que é um amante aí da saúde e segurança ocupacional e do meio ambiente, venha nos conhecer, né? Venha virtualmente aí conhecer o nosso trabalho, ver o que tem. E a gente está de portas abertas aí para que vocês possam estar cada vez mais próximos dos nossos professores. As nossas aulas são assim, gente. É assim que são as nossas aulas, com práticas, né? Bastante didáticas, professores de altíssimo nível, entendeu? Então, isso é muito bom. E, claro, também quero agradecer aqui os elogios, olha, que a Clena está fazendo para a gente, tá? Muito obrigado, a Rosimeire também. Então, isso é bem interessante, gente. Agradeço de coração a todos vocês e digo, essa live vai estar disponível 48 horas depois, ela já fica disponível para todos vocês que participaram e aos que se inscreveram e que não puderam participar também, tá bom? E espero vocês numa outra oportunidade, tá bom? Uma boa noite a todos. Fiquem bem. Até. Obrigado, gente. Um abraço, pessoal. pessoal. Boa noite. Aí. Valeu, Tchau, valeu, tchau. parceiros Obrigado, aí. Jean. Abraço. Tchau. Obrigado, Tchau. Roberto. Até mais Obrigado, vocês. Janveira. Obrigado, Rodrigo Filos. Tá? Obrigado. Obrigado. Tá bom? Legal, estamos juntos aí. Um Fiquem com abração. Deus. Valeu. Eu que agradeço, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.